Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês podem ver, o cenário hoje mudou um pouco. Eu já tô em Campo Grande. Vamos lá dar continuidade à nossa aula. Gente, eu voltei hoje, né, com a matemática A, matemática 1, né? E se eu não me engano, hoje é a aula 12. Hoje a gente vai ver o módulo e a função modular. Beleza? Vamos começar. Gente, então tá, olha só, o que é módulo? O módulo está associado a um contexto de distância. Ou seja, o módulo ele nunca vai poder assumir um valor negativo. Por exemplo, aqui eu tenho uma reta. Essa reta aqui está o 0, aqui está o menos 6. Qual que é a distância do 0 até o menos 6? É 6. Então o módulo de menos 6 é 6. E a distância do 0 até o 4 é 4. Então o módulo de 4 é 4. Então, olha só, se eu tenho um número positivo ou zero, o módulo é o próprio número. Ou seja, módulo de 0 é 0. Módulo de 1 é 1. Módulo de 2 é 2. Aí, se o x for menor que 0, o módulo é o oposto. Ou seja, se ele é negativo, ele vai ser o quê? Positivo. Então, o módulo de menos 2 é o quê? É 2. Certo, gente? Gente, olha só. Outra definição de módulo é a seguinte, gente, às vezes isso aqui é cobrado. Olha só, o módulo de um número é a raiz quadrada desse número elevado ao quadrado. Beleza? Anotem aí. Gente, olha só, uma equação. Pessoal, módulo de x é igual a 10. Quais são os valores que o x pode assumir? O x pode ser menos 10 ou 10. Por quê? Porque o módulo de menos 10 é 10 e o módulo de 10 é 10. Como que isso é representado numa reta? Então, os valores que esse x pode assumir é 10 e menos 10. Certo? Gente, uma inequação. Eu quero todos os valores em que o x é menor que 10. Gente, olha só. Se eu fizer igual a 10, eu tenho quem? Aqui. Eu tenho o menos 10 e tenho o 10. Reparem, por que eu deixei a bolinha aberta? Conteúdo passado. Porque aqui eu tenho só um menor. Gente, para ser menor que 10, quais valores que ele pode ser? Pode ser 9? Pode. Pode ser menos 9? Pode. Então, todos os valores que estão aqui, ó, vai caber nessa resposta. Ou seja, qual é o intervalo? O intervalo é de menos 10 até 10. Ok? Isso aqui também podia ser representado com colchetes abertos para fora. Assim, ó. Ó, parênteses representa que o 10 não está incluso. E o colchetes para fora representa que o 10 não está incluso. Ok, pessoal? Agora, olha só. Eu quero um valor que dê maior que 10. Então, se for o menos 11, dá certo? Dá, porque módulo de menos 11 é o quê? É 11. E 11 é maior que 10. Então, é assim que vocês têm que pensar. Então, se eu tenho o menos 10 aqui e o 10 aqui, quais os valores que cabem? Cabem todos aqueles que são maiores que menos 10. Então, o x pode ser menor, no caso, do que menos 10. Ou o x pode ser maior que 10. Porque daí vai ter aqui, ó, 11, 12, 13. Certo, gente? Então, isso aqui que é uma inequação modular, beleza? Ó, reparem bem, ó, o que aconteceu aqui. Gente, agora a gente entrou em função modular. Gente, função modular eu vou igualar alguma coisa à função, certo? Então, ou seja, a minha função vai ser em módulo. Olha só, aqui eu tenho uma representação de um gráfico de uma função de x. E, gente, essa função de x é igual a x. Ou seja, se aqui é 1, aqui é 1. 2 corresponde a 2, ou seja, menos 1, menos 1. Então, isso aqui é o eixo o quê? O eixo dos quadrantes ímpares, porque esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante, e esse é o quarto quadrante. Ou seja, ó, o eixo dos quadrantes ímpares. Beleza? Agora, olha só. Eu chamei a minha função g de x de módulo de f de x. Então, quem vai ser a minha função g de x? Vai ser o módulo de x. Por quê? Porque, olha só, eu substituo aqui, ó, por x. Ok? Então, a minha função g de x é módulo de x.
Vamos descobrir como é que isso fica no gráfico, para vocês terem uma ideia como que funciona o gráfico de uma função modular. Antigamente, o que que era? Era isso aqui, ó. A função de x não era isso aqui? Agora, gente, olha só. Se eu colocar 1, quem vai ser o meu g de x? Vai ser 1 também. Aí se eu colocar 2, quem vai ser? Vai ser 2 também. Agora, essa parte ainda continua verdadeira, ó, no g de x. Na minha função g de x. Ó, joguei 1. Quem é o valor de y correspondente? É 1. Joguei 2. Quem é o valor correspondente? É 2. Agora, se eu jogar menos 1, se o meu x for menos 1, o que acontece com o g de x? Vai dar 1. Vai dar o oposto, porque agora eu estou com um módulo de um negativo. E o módulo de um negativo dá um número oposto. Ou seja, o menos 1 que está aqui vai dar 1 aqui, ó. Se for menos 2, vai dar 2 que está aqui, ó. Ou seja, o que aconteceu com isso aqui, ó? Ele translocou, olha só, porque aqui é negativo, então ele tem que ser para a parte positiva. Olha só o que aconteceu com o gráfico, inverteu aqui por causa desse oposto. Então o gráfico de uma função modular, ela vai pegar essa parte aqui positiva, ó. Tá vendo? Então tanto o menos 1 quanto o 1 dá um valor o quê? Positivo. Que nesse caso, de acordo com essa função, é 1. Ok? Se fosse menos 2 e 2, ia dar o quê? Ia dar 2, ó. Certo? Pessoal, dada essa função aqui, f de x igual a módulo de menos x mais 4, eu quero que vocês esbocem o gráfico dela pra mim. Tá? Pausem aí e façam. Aí depois voltem aqui. Agora que você já fez, vamos lá, vamos acompanhar aqui. Vamos ver se deu certo aí. Tá. Gente, primeiro eu vou fazer uma outra função, ó, g de x igual a menos x mais 4. Por quê? Porque eu tirei o módulo para vocês entenderem primeiro. Olha só, se o meu x valer 0, quanto vai dar o meu g de x? Se o meu x valer 0, então o g de 0 é o quê? É 4. Se o meu x valer 1, então o meu g de x vai dar 3, porque vai ficar 4 menos 1. Se valer 2, vai dar o quê? Vai dar 2. Se valer 3, vai dar 1. Se valer 4, vai dar 0. E se valer 5, vai dar menos 1. Se valer 6, vai dar menos 2. E assim por diante. Ou seja, essa aqui é a reta que eu tenho. É a reta que eu tenho da função o quê? G de x. Agora, vamos acompanhar aqui. Se eu jogar o x valendo 0, vai dar o quê? Módulo de 4. E módulo de 4 é o quê? É 4. Se eu jogar valendo 1, vai dar o quê? 3 e módulo de 3 é 3. Gente, chegando até o 3, ó. O 3 vai dar módulo de 1 e módulo de 1 é 1. E o 4, se eu jogar 4, dá módulo de 0. Módulo de 0 é 0. Agora, olha como muda. Se eu jogar o 5, vai dar menos 1. E módulo de menos 1 é o quê, pessoal? Módulo de menos 1 é 1. Vou deixar essa parte aqui pontilhada. Gente, agora se eu jogar 6, menos 6 mais 4, vai dar módulo de menos 2. E módulo de menos 2 é 2. Então, se tivesse um 6 aqui, isso aqui seria aqui, ó. Então, olha o que aconteceu. Tá vendo? A parte daqui, ó, passou para cima. Porque nunca é negativo em módulo. Ok? Então, esse seria o gráfico da função de x. Beleza? A parte de cima, esse pontilhado corresponde a essa aqui, ó, para vocês entenderem. Então, isso aqui corresponde ao gráfico da função f de x. Gente, o conceito de função é o mesmo. Vocês têm que substituir um valor de x para achar o valor correspondente em y. Então, o mais interessante dessa parte de função modular é entender a parte do gráfico, porque o resto de função vocês já sabem. Se eu falasse assim, o valor disso aqui é 10. Ó, o valor disso aqui é 10. Pessoal, olha só, função de x é igual a 10. Então, eu ia ter 10 igual ao módulo de menos x mais 4. Olha que interessante agora.
o que acontece? Se o meu módulo de 10 é o quê? É 10. Mas o módulo de menos 10 é o quê? Também é 10. Então aqui dentro eu posso ter tanto 10 como menos 10. Então o meu menos x mais 4 pode ser 10. E o meu menos x mais 4 pode ser menos 10. Então eu vou ter dois valores possíveis de x. O meu x pode ser menos 6, como o meu x pode ser... Deixa eu ver aqui. O x pode ser menos 6, como o x pode ser mais 6. Certo? Porque olha só, se for mais 6, vai dar... Opa, gente, não é mais 6 não, é 14. Ó, é 14. Porque se for 14, vai ficar o quê? Vai ficar menos 10 e módulo de menos 10 é 10. E se for menos 6, vai dar 10, porque daí fica mais 6 mais 4 igual a 10 igual a 10. Certo? Vamos fazer mais um desse aqui de módulo para vocês entenderem isso aqui. Olha só, gente. Se eu tiver isso aqui, ó. Se eu tiver isso aqui, ó. Função de x igual a módulo de x menos 3. Aí eu quero quais os valores possíveis de x, ou qual valor possível de x, para que o f de x seja igual a 2. Então, olha só. 2 é igual a módulo de x menos 3. Tentem fazer isso aqui agora. Lembrando da definição, o módulo, se ele for positivo, ele é o próprio número, e se for negativo, ele é o oposto. Certo? Então, aqui dentro, pode assumir tanto o valor 2 como menos 2, porque módulo de menos 2 dá 2. Então, o meu x menos 3 pode ser igual a 2. Assim como o meu x menos 3 pode ser igual a menos 2. Então, nesse caso, eu tenho x podendo valer 5, como eu tenho x podendo valer 1. Vamos substituir. 5 menos 3 dá 2. Módulo de 2 é 2. 1 menos 3 dá menos 2 e módulo de menos 2 é 2. Entenderam essa definição? Vamos agora seguir para mais dois tipos de exercício aqui que eu quero ensinar um negócio para vocês. Aí a aula de hoje acaba. Pessoal, olha só. Agora eu estou trabalhando com módulo e com raiz dentro do módulo. Então a gente vai ter que se atentar à definição. Se eu tenho um número dentro do módulo positivo, ele dá o quê? Dá o próprio número. Se dentro do meu módulo eu tenho um número negativo, o que acontece? Ele dá o oposto. Então é isso que a gente tem que pensar nesse exercício. Ó, qual o valor de y, sendo que y é igual a isso aqui? Gente, esse número primeiro que está aqui dentro, dá positivo ou negativo? Pensa comigo. 4 vezes a raiz de 3. Aí vamos estipular na nossa cabeça. A raiz de 4 é o quê? É 2. Então raiz de 3 vai dar 1, e pouquinho. Então 2 menos 4 vezes 1, e pouquinho. Vai dar um número negativo. Ou seja, esse módulo ele é o oposto. Então o meu y nesse caso é o oposto. Então é 4 raiz de 3 menos 2. Preciso inverter os sinais do número. Porque daí ele é o oposto. Ok? Olha só. Menos... Agora menos isso aqui. 6 menos raiz de 3. Então 6 menos 1, e pouquinho. Esse número que está aqui é positivo, ou seja, ele é o próprio número. Agora, raiz de 3 menos 1 é 1, alguma coisinha. Menos 1 dá um número positivo. Então aqui também é o próprio número, porque aqui dentro dá um número positivo. Agora é só fazer, vamos lá. Y é igual a 4 raiz de 3, menos 2, menos 6, mais raiz de 3, ó, distributiva. Mais raiz de 3, menos 1. Então aqui dá 4, 5, 6 raiz de 3... 6, 7, 8, 9, menos 9. Ok, pessoal? Esse é o valor de y. Então a chave é entender isso aqui. Se dentro do módulo o número dá um número negativo ou positivo. Ó, vocês perceberam que aqui dá um número negativo, porque vai ficar 4 vezes 1 e pouquinho
menos 2 menos isso aqui. Então esse número aqui vai dar um número negativo, então eu preciso inverter. E inverter significa trocar os sinais dos dois. Beleza? Então por isso que o 4 raiz de 3 ficou positivo e o 2 negativo. Ok? Gente, último exercício, olha só. O produto das raízes reais da equação, essa equação, módulo de x ao quadrado menos 3x mais 2, igual a módulo de 2x menos 3. Tá, vamos lá. Primeira coisa que a gente já sabe é que isso pode ser igual a isso, porque eu estou trabalhando com módulo. Então isso ali pode ser igual àquilo ali. Agora uma coisa que pode gerar dúvida é aquele negócio do oposto. Porque isso aqui pode ser igual ao oposto disso aqui. Mas aí tem gente que vai lá e coloca o oposto dos dois. Por que eu não vou colocar o oposto dos dois? Porque se eu já inverter um, já vai ser o oposto. Se eu inverter os dois, vai voltar sendo isso aqui, ó. Então eu tenho também que x ao quadrado menos 3x mais 2 é igual ao oposto disso aqui. Gente, vamos ajeitar isso aqui. Vai ficar x ao quadrado menos 5x menos 5. Não, mais 5. X ao quadrado menos 2 para cá menos x mais 3, então menos 1, igual a 0. Aí vamos resolver. Precisa resolver? Se eu for fazer básica, isso aqui vai dar número com raiz. Os dois vai dar número com raiz. Mas ele pede o produto das raízes. Gente, qual que é o produto dessas duas raízes aqui? É 5. Qual que é o produto dessas duas raízes aqui? É menos 1. E se eu fazer o produto das 4? Vai ficar 5 vezes menos 1. Então dá menos 5. Essa é a minha resposta. Beleza? Lembra disso aqui, ó? Soma e produto. Para esse exercício eu ia precisar de soma e produto. Ok? Por isso que é bom sempre saber tudo. Não é só ficar na básica. Às vezes é bom saber o soma e produto, que tem alguns exercícios que vai te pedir. Ok? É isso, pessoal. Até a próxima aula. Façam os exercícios, beleza? Tchau, tchau.